Eu vou colocar aqui na tela, como eu gosto de falar, e daqui a pouco eu vou abrir espaço para a galera toda, tá bom? Vou abrir espaço para a galera toda aqui para refletir. Meus amigos, o que nós estamos fazendo aqui hoje não é levantar críticas e nem criticar o próprio torcedor que faz críticas ao atleta. É a gente provocar uma reflexão. Eu acho que o perfil nosso é justamente esse. A provocação de uma reflexão, que você pense nas ações, né, que a gente pode melhorar e, ao mesmo tempo, contribuir para que você tenha uma evolução no sentido, né, da gente poder entender que criticar, nós temos que criticar, mas qual é a linha, qual é o ponto que eu vou, até onde eu posso ir, né? E, ao mesmo tempo, saber elogiar o atleta quando ele estiver bem. Neste momento, o atleta ele precisa, sim, da proteção da comissão técnica, da diretoria do Esquadrão de Aço, ele é patrimônio do Bahia. Então, a parte crítica tem que ser nossa, não do Bahia. Eu não posso criticar o Guto Ferreira por querer proteger o seu atleta. Isso é gestão de pessoas. Se alguém chega na minha escola e critica um funcionário meu, eu vou defender meu funcionário, tenho certeza, viu? Internamente eu trato as coisas, mas eu não deixo passar por externo, porque tem um ser humano. Então, o Guto Ferreira tem uma postura correta ao defender o seu atleta. E assim deve ser. E assim deve ser. Internamente, não. As portas fechadas, você trata das coisas. Mas expor o seu atleta, não. Beleza? Então, é muito importante que a gente tenha este olhar também para o Guto. O Guto está passando pano para o Marco Antônio. Ó, você está pensando não como o Guto. O Guto é um gestor. Nós não. Então, toda cautela para análise é importante. Eu vou colocar aqui o que o Guto falou. Tá na tela, como eu gosto de falar, meu amigão. Vai chegando e vai arrebentando no like aí, meus amigos. Vai arrebentando no like aí que eu sei que você joga duro e arrebenta. Vou colocar na tela aqui o que o treinador, vou sair da tela, mas você vai ouvir o papai. E lembrando de ouvir o papai, ó, todo mundo sexta-feira ligado no Sou Mais Bahia Lives. Painho vai narrar como se fosse rádio. Tem uns equipamentos novos aí que a gente botou. Vamos narrar como se fosse rádio. Ó, a torcida do Bahia, abrindo aspas para o Guto Ferreira, a torcida do Bahia, assim como ela é incrível na motivação para empurrar a equipe, tem uma ala que não se contenta com as coisas positivas que acontecem e arrumam coisas negativas. O Bahia de 88, se tivesse esse tipo de torcedor, também estaria sendo criticado. E aí, quando ele traz o tempo histórico, né, ele fala sobre sociedade. A sociedade mudou, né? O Bahia de 88, se tivesse esse tipo de torcedor, quer dizer, esse torcedor contemporâneo deste momento, estaria sendo criticado. Eu sou e vi o Bahia ser campeão de 88. Marco Antônio teve muita coisa boa. Tiveram algumas coisas que não fluíram, mas em outros jogos o Marco Antônio foi decisivo. A gente tem que estar olhando que o Marco Antônio é um dos jogadores mais experientes e em melhor momento. Nós precisamos de todo mundo. Não precisa encher a bola de ninguém, mas precisa receber apoio. É com apoio que eles vão oferecer mais que a expectativa das pessoas. Esse tipo de crítica não leva a nada, leva à destruição do jogador, do grupo e leva mais à derrota do que ao triunfo, avaliou o treinador. E aí vem o número do Marco Antônio. Marco Antônio tem 25 jogos disputados em 22, com 5 gols e 3 assistências. Meus amigos, Marco Antônio, na temporada passada, fez 10 gols e 6 assistências. Ele já está próximo de chegar ao número que ele fez no Botafogo de assistências. E já tem a metade, né, de gols de 2021. Ele pode chegar nesse número, viu? De assistências e de gols também. Ele pode chegar nesse número. Nós estamos em maio, na temporada maio. Ele ainda tem mais ou menos 6 meses aí. Ele tem mais ou menos 6 meses. E tem mais de 20 jogos aí, se ele não se machucar e tudo. Então, Marco Antônio, ele pode chegar nesse número. Pode chegar em 10 gols. Assistência, eu acho que ele vai fazer mais. Assistência, eu acho que ele vai fazer mais. Então, em termos de números, ele vai se aproximar ao que ele fez no Botafogo. Aqui no Esquadrão de Aço, ele não tem a mesma performance que ele teve o ano passado. Isso é verdade. Mas passa muito longe de ser ruim.
De ser ruim, passa longe. Eu posso dizer que o Marco Antônio é regular. O Marco Antônio pode jogar mais? Pode. Pode e tem potencial para isso. Pode e tem potencial. Não está em um bom momento. É como o Guto falou, as coisas não fluíram. Mas ele tem feito alguns bons jogos. O Marco Antônio atrapalha o Bahia? Não. Não atrapalha o Bahia. Ele pode não ter feito um bom jogo, mas ele não atrapalhou o Bahia. Não atrapalhou. É o homem de confiança do Guto Ferreira também. E eu acho que o Guto vai ter muito trabalho, porque este trio de ataque do Bahia, Rildo, Rodallega e Davó, é o que eu mais gosto e eu gostaria de ver. Não vimos ainda esse trio, não é verdade? Não vimos ainda esse trio. Mas o fato de você ter, meus amigos, no banco de reservas, um Marco Antônio, um Jacaré que entrou bem no último jogo, no jogo contra a Ponte, um Raí que está se recuperando, que tem uma característica que eu gosto, que é a visão de fechar os espaços da marcação na fase defensiva. Eu já elogiei o Raí nesse sentido. Isso é bom para o grupo. Isso é bom para o grupo. Então, podemos sim esperar que o Marco Antônio se recupere, é o que mais a torcida do Bahia quer. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê, meu amigo? Porque um jogador, quando está bem, é bom para o Bahia. Então ninguém quer mal de nenhum jogador. E eu acredito que até o torcedor mais crítico, ele também não quer o mal do jogador. Ele quer que o jogador jogue bem. O único ponto que eu falo, e que aí eu vejo um pouco da visão do Guto Ferreira, é criticar, critica. Mas na hora de elogiar, ninguém elogia. Passa esquecido. Passa esquecido. É isso que eu de fato mais incomodo e é isso que eu venho falando aqui, com coragem inclusive, porque tem muita gente que não gosta quando eu falo, mas eu venho dizendo aqui com todo respeito às pessoas que pensam diferentes. Criticar nós criticamos, mas no momento de elogiar, esta mesma pessoa que eu critiquei, eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu percebo claramente nas redes sociais que há uma crítica ao atleta e quando ele joga bem, não se fala nada deste mesmo atleta. Então parece que está mais fácil criticar e está muito difícil reconhecer quando o jogador joga bem. Este é o ponto que eu estou levantando aqui. Eu acho que a crítica é normal, ela desde que seja respeitosa, o jogador sabe que ele vai receber, não tem jeito, mas eu sinto falta de quando o jogador atua bem, eu acho que se fala muito pouco dele. O caso do Jacaré, por exemplo, que já estava começando um processo de críticas, de cancelamento do jogador, jogou bem contra a Ponte Preta, se falou bem pouco do Jacaré. Se falou bem pouco dele. Ele foi importantíssimo na bola do Gregory. Meus amigos, quem joga aí de meio campo sabe o que eu estou falando. Quem é jogador que articula jogo no campo sabe o que eu estou falando. Se o jogador não aparece, você não consegue dar a bola para ele. Se todo mundo ficar parado ou preso na marcação, não tem jogador criativo que funcione. Não tem jogador. E nós olhamos o jogador criativo como o cara que tem a lâmpada de Aladim que vai resolver os problemas. Mas não é assim. O jogo é coletivo. Se eu tenho uma bola e meus atletas não se movimentam, eu não tenho como criar. É como se eu sou o Leonardo da Vinci, com a tinta na mão, eu não tenho uma tela para produzir. Eu preciso do movimento. E o movimento do Jacaré foi um movimento muito inteligente. E o Gregory percebeu isso como um jogador criativo que nós estamos vendo que ele é. Então foi uma ação coletiva de jogo. E outra, a percepção do Davó, de ver toda a movimentação acontecendo. Porque com certeza o Davó estava ligado no Gregory com a bola, ligado na movimentação do Jacaré que recebe a bola, e tudo isso contribuiu para o movimento do Davó final, para fazer o gol. Então, falta sim a gente chegar e fazer um elogio àquele atleta que ora foi criticado. Daqui a pouco no outro jogo eu elogio agora e ele vai mal. Não se preocupem com isso. Vamos viver a cada dia e aproveitar este dia que ele foi bem para parabenizar. A única coisa que eu levanto é essa. As demais eu vejo como um processo natural, desde que não ultrapasse
a linha do respeito. A linha do respeito. Respeitando, críticas vão acontecer e o próprio atleta sabe disso. Agora, eu acho que o que mais o atleta espera é, ao jogar bem, ele quer, ouvir a galera bater palmas, que faz muito bem, pô. Não tem coisa melhor no trabalho do que você ser elogiado, de que as pessoas reconhecerem o seu trabalho. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Muitas vezes você esquece até do seu salário, assim, pô, o pessoal tá gostando demais de mim. Você esquece até de quanto você ganha. Então, muito importante que a gente tenha este olhar, o olhar de crítica ao atleta, mas também o olhar de fazer os elogios. No momento crítico, é aprofundar um pouco mais, entender o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, porque o jogador jogou bem no Botafogo, não está jogando bem aqui. Tem todo esse detalhe. O Oscar Ruiz está no Juventude fazendo gol, aqui não fez nada. Então tem muita coisa que a gente tem que refletir também no que é um questionamento importante. O que faz um atleta que tem qualidade não estar bem? É isso que nós temos que estar mirando, beleza? Mas a gente entende as questões críticas e o Guto faz o papel dele também de entrar em defesa do seu atleta. Muito normal e é o que eu esperava do Guto, né? Era o que eu esperava do Guto, defender a sua equipe.